Após a conquista da Ásia, um homem normal teria pensado em descansar. Mas ele não era um homem normal. Para ele, a paz era apenas uma pausa entre duas conquistas. Tínhamos descansado, mas esse descanso foi apenas um breve sonho antes que um novo pesadelo começasse. As palavras de Kueno eram a voz de todos nós. Cada cicatriz em nossos corpos era um testemunho. A informação era a primeira arma. O jogo havia começado. O desafio agora não era o homem, mas a própria natureza, furiosa. Naquela noite, o rio levou nossos irmãos. E então, os lobos foram libertados. Os agrânios. Enquanto seu exército estava derrotado, seu rei permaneceu firme como uma torre. Ele lutou como um leão sitiado, até o último homem. E Alexandre viu tudo. Tínhamos vencido, mas foi uma vitória que teve um preço terrível. Depois de testemunhar sua extraordinária coragem, Alexandre não o via mais como um inimigo. Após a batalha do Hidáspes, em vez de retornar em glória, ele queria ir ainda mais longe, até os Ganges, até os confins do mundo. Mas o mundo tinha mais do que inimigos. Tinha chuvas sem fim e almas cansadas. Não tínhamos mais nada para dar. Nossa armadura estava enferrujada, nossas armas gastas e nossas almas estavam quebradas. A cada dia, a distância para casa parecia maior, não mais próxima. Nossa esperança estava morrendo. Eles vieram até Kuenos, o mais leal e respeitado. Colocaram o fardo de um exército inteiro em seus ombros. Ele tentou. Usou toda a sua eloquência para reacender o fogo dentro de nós. Mas as cinzas não queimaram. E então, uma voz foi ouvida, não para elogiar, mas para implorar. Cada uma das palavras de Kuenos era uma lança no orgulho de Alexandre. Ele não discutiu. Ele não ameaçou. Ele simplesmente se recusou a aceitar a realidade. Por 3 dias ele se trancou. Nem mesmo Hefestion conseguiu convencê-lo. Quando a vontade dos homens era inflexível, ele buscou um poder superior. E assim, ele teve sua resposta. Ele não havia perdido para seus homens. Ele e eles, ambos, haviam se submetido à vontade do céu. E quando ele emergiu, soubemos que o homem que havíamos seguido havia mudado. O fogo dentro dele não havia se apagado, apenas se transformado em uma energia diferente e mais sombria. Ainda me lembro do olhar em seus olhos naquele dia. Não mais o olhar de um conquistador, mas de um homem que vira seu próprio fim. Algo dentro dele havia se quebrado silenciosamente. Ninguém ousava dizer, mas todos nós sentíamos. Todas as noites, perto da fogueira bruxulhante, recontávamos as batalhas, os amigos que havíamos perdido. Seus nomes, Lisímaco, Pérticas, Diodoto, companheiros de armas, eram agora apenas ecos em nossas memórias. Envelhecemos não por causa dos anos, mas por causa de cada passo na lama, cada grito no campo de batalha, cada sonho sufocado por sangue e fumaça. Às vezes eu me perguntava, seríamos nós também parte de seu fanatismo? Nós aplaudimos, fomos leais, matamos em seu nome, e quando ele quis parar, era tarde demais. Alexandre não era apenas um rei, ele era destino. Mas o destino, por mais glorioso que seja, não pode transcender os limites da humanidade. Às margens do Ipazes, vi a última luz em seus olhos se apagar. Não por medo ou derrota, mas por solidão absoluta. Estávamos com ele há quase uma década, mas naquele momento ele nunca estivera tão longe de nós. Durante os 3 dias em que se escondeu em sua tenda, choveu sem parar. Cada gota era um sussurro do céu, que a jornada havia chegado ao fim. Quando ele saiu, anunciando seu retorno, houve suspiros de alívio e olhos vermelhos, não de alegria, mas do fim, porque a sombra de um grande homem por muito tempo pode fazer os outros esquecerem o que é luz. Começamos nossa jornada de volta, não mais soldados invencíveis, mas almas quebradas, carregando a pergunta, o que havíamos vindo de tão longe para encontrar? Alexander nunca falou em retornar. Ele estava mais quieto, com os olhos fixos no horizonte, como se ainda visse algo que nós não podíamos ver. Talvez fosse o futuro. Talvez fosse o passado. Quanto a mim, eu só via o cansaço de alguém que tinha ido longe demais. E quando ele morreu, no palácio da Babilônia, não a cavalo, não no meio de uma batalha, eu entendi. Ele não havia perdido para ninguém, a não ser para si mesmo.
No dia do seu funeral, eu não chorei. Eu escrevi. Porque ele merecia ser lembrado. Não como alguém que não podia ser derrotado, mas como alguém que tinha ido mais longe do que qualquer outro, e que pagou com a alma. Alexandros, they love you more than their own lives. They can go no further. They are only men. Bring me the priests. We will ask the gods. My king, the omens are unfavorable. The gods do not support crossing the river. The gods have spoken. We turn back.